Olá, bom dia a todos. É, com muito prazer, né, que depois de 11 meses, né, venho trabalhando no propósito que eu descobri no meu interior e o trabalho desse propósito me trouxe consciência e é sobre isso esse vídeo de hoje. Vamos falar sobre a conscientização do ser. Então, a gente se prepara, trilha o caminho. E chega um determinado momento que é inevitável, a gente toma consciência, né, do que a gente está fazendo aqui nesse mundo, por que a gente veio aqui. Eles chamam isso de iluminação, mas eu vejo apenas como um processo de desenvolvimento natural do ser. Para quem dedica, né, no desenvolvimento do corpo de luz, no desenvolvimento do trabalho com a espiritualidade, percebe que a evolução ela acontece naturalmente, em um processo gradual, constante, né? Então a constância na prática ela harmoniza esse processo de evolução e traz mais consciência para o ser que trabalha. E conscientemente esse ser passa a desenvolver saberes, padrões de crenças, comportamentos, e o ser humano que eu sou, gostaria hoje, né, de compartilhar um pouco desse conhecimento que foi apresentado para mim no processo de trabalho interno, né? Esse trabalho interno ele está sendo realizado e, e eu estou feliz. Isso está me deixando muito feliz. Então, a felicidade ela envolve trabalhar aquilo que o coração quer. Ela envolve trabalhar aquilo que me torna livre em quem eu sou, independentemente das minhas limitações, das minhas responsabilidades. Eu sou livre para cumprir com essas responsabilidades ou não, mas existem consequências. E é sobre essas consequências que eu quero falar aqui. Quando eu decidi, é uma decisão, né, de trabalhar esse propósito que foi revelado para mim, eu fui colocado num caminho onde inicialmente estava tudo escuro. Então, testou minha fé, testou minha confiança em Deus, testou minha confiança em mim mesmo, né? E isso foi maravilhoso, porque fez eu encontrar uma força dentro de mim que eu desconhecia. E essa força, ela pode ser compartilhada com outras pessoas por meio da espiritualidade. E é isso que eu quero falar aqui. Eu quero transmitir uma energia positiva e consciente para os seres que estão na busca do autoconhecimento, do aprimoramento pessoal, né? O desenvolvimento pessoal é muito importante para acompanhar o processo de evolução do espírito. O espírito, ele é uma força da natureza. Então existe uma lei, uma única lei do espírito, é a lei do amor. Mas o que é o amor? Aqui a gente vai adentrar um pouco no mistério do amor. É a esquerda, né? Aqui a gente está trabalhando a esquerda nesse momento, que é sobre o amor e as formas de amar como ser humano, por meio das nossas relações, né? As relações que a gente tem com a gente mesmo, com a natureza ao nosso redor. Isso engloba outros seres humanos, plantas, animais, planetas, sóis, estrelas e além. Então, é um vasto leque de relações que a gente tem disponível para poder reconhecer essa luz interior e trabalhar nela. E eu aqui, eu sou apenas mais um fractal do Mestre Pena Branca, que é um orixá da fé, que trabalha esse processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Então, para quem está buscando isso, meu sonho é que as pessoas possam encontrar em si mesmas esse conhecimento. Mas para isso é preciso mentoria, é preciso outras pessoas, outras visões, porque no início é tudo escuro. A gente esqueceu quem a gente é, a gente está com um véu que está impedindo a gente de ver quem a gente realmente é no momento. E é possível levantar esse véu e encontrar com a realidade por meio da meditação. Tudo bem, vamos começar por partes então. Primeiro a gente vai falar do amor. Esse trabalho de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento inevitavelmente me levou a sentir o amor no meu coração.
E aí eu reconheci que esse amor, ele é mais. Ele é simples de ser sentido e complexo de ser compreendido. Então, quando eu penso amor, eu sinto amor, é só isso, gente. É só isso. Mas quando a gente para assim e fala, não, mas o que que é o amor, né? Como que eu posso sentir o amor se é algo que é intangível, né? E eu sinto e eu reconheço isso como minha realidade. Então, é todo um processo de cura. Assistam os outros vídeos, né? Um processo de cura, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Aí a gente toma consciência do nosso propósito. E aí, aqui agora, a gente está desenvolvendo esse propósito. E como consequência disso, está acontecendo a conscientização do ser no ser humano que eu sou. E essa conscientização produziu alguns saberes que eu creio que pode orientar e ajudar as pessoas que também estão nesse caminho de autoconhecimento e que eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiramente, é sobre a consciência do ser, né? Quem eu sou aqui agora, né? Quem eu sou aqui agora, tudo está em constante mudança, em constante movimento, num fluxo eterno, e que muitas vezes, se a gente não parar para sentar em meditação, em ouvir o silêncio, ouvir o coração, a gente passa batido na percepção desse momento singular entre a vida e a morte. Então, quem eu sou? Eu sou o ser humano Bruno que está aqui falando nesse vídeo, ou sou algo além? Porque esse ser humano vai acabar, mas o meu raciocínio da fé nesse sentido foi o seguinte: tudo é energia. Tudo é energia. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, que energia que eu era antes de nascer, que energia que eu sou agora e que energia que eu vou ser depois que eu morrer. Essas questões me levaram para uma filosofia de vida sobre viver a vida com consciência, viver a vida com sabedoria, buscando a saúde, a paz, o reconhecimento das necessidades humanas, a satisfação dessas necessidades pelo trabalho autoconsciente. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, eu cheguei na consciência. A consciência de quem eu sou, ela se manifesta agora em uma experiência de vida como um ser humano. Eu não sou simplesmente esse ser humano que está falando. Eu sou toda uma consciência. Então eu sou o ar que eu respiro, eu sou a terra que frutifica o alimento que me nutre, eu sou o rio que flui para o mar. Então, quando eu reconheci essa unidade, aconteceu um processo de iluminação que eu gostaria de compartilhar de uma forma mais simples do que muita gente fala. É, é simplesmente silenciar pela natureza. Vamos tentar explicar isso melhor. Não tem explicação, mas vamos tentar colocar em palavras um pouco melhor para ver se fica mais claro. Quando eu tô sozinho, entre aspas, né, comigo mesmo, e me sinto bem comigo mesmo, é um sinal de que eu estou no caminho para essa iluminação. Porque se eu não consigo ficar comigo mesmo, eu vou provavelmente criar conflitos, eu provavelmente vou criar desequilíbrios, bloqueios, né? Então, quando a gente inicia essa jornada de cura, de autocura, de proteção, de desenvolvimento pessoal, o coração ele começa a se abrir para o amor. O amor ele está sempre presente, mas a mente ela tem o inconsciente, o subconsciente e o consciente. E o pensamento ele flui do inconsciente ao consciente, passando pelo subconsciente. Então, quando a gente tem padrões de crença, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Isso aí começa a criar alguns bloqueios.
Porque, em essência, a gente quer experimentar a vida. A gente quer viver. Todos os seres lutam pela vida. A gente está nesse fluxo, nesse momento. Então a gente está lutando pela vida, a gente está lutando para ter as experiências que a gente acredita que vai ser importante para a nossa jornada. E quando a gente toma consciência de quem a gente é, a coisa começa a mudar. A luta começa a parar, os excessos começam a diminuir e começa a estreitar o caminho para aquilo que é essencial. O que que eu preciso agora? Agora eu preciso gravar esse vídeo. Então, vamos gravar esse vídeo, mas à noite eu posso precisar de um descanso, eu posso precisar de um estudo. Então, ouvir o coração, quando a gente fala isso, é reconhecer as necessidades do momento e trabalhar para suprir essas necessidades. Porque se a gente sente necessidade de estudar e aí falar, não vou estudar não, tô com preguiça. É uma escolha, é respeitado e tudo, mas você está negligenciando uma necessidade. Querendo ou não, você está negligenciando uma necessidade. E isso começa a criar os bloqueios. E quando a gente ignora por muito tempo as nossas necessidades, esses bloqueios podem se transformar em doenças e se manifestar no corpo físico, que é o que está acontecendo na humanidade, que a gente observou nos vídeos passados, né, das pessoas trabalhar naquilo que não ama fazer, chega o final de semana, quer fugir da realidade, vai beber, vai pra festa, vai pra barzinho, aí chega segunda-feira, tem que voltar para aquele trabalho maçante que ela não gosta de fazer, e isso começa a criar aquele ciclo vicioso, em que as pessoas ficam depressivas, ansiosas, não sabem quem são, fogem da realidade, não conseguem ter um diálogo olho no olho com outra pessoa. Fica. Aí foge, outra fuga também, vai pro celular, rede social, fica vendo bobeira. Eu tô vendo isso de monte no mundo. Beleza, esse é um ponto. Mas para quem tá buscando, esse vídeo é para quem tá buscando. Quem está buscando o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e a cura, né? Vamos focar então aqui. O amor. Olha, é um mistério. O amor é um mistério de Deus. A lei do amor é a lei de Deus. Mas estudando mais profundamente sobre o amor, eu percebi que ele tem algumas interseções com conhecimento. Amor, fé e conhecimento andam juntos. É uma trindade. E quando a gente acredita no nosso potencial, a gente acredita que a gente é capaz de amar, a gente acredita que a gente é capaz de aprender, tem início uma jornada de autoconhecimento que pode levar à realização do ser como ser humano e como entidade viva da natureza. A harmonia, equilíbrio e harmonia, basicamente, foi isso que me foi mostrado. Então, se você observar, toda a criação ela é baseada no equilíbrio e na harmonia. O equilíbrio entre o positivo e o negativo, né? A luz e as sombras, que não é necessariamente não é bem e mal, é sabedoria e ignorância, né? São vários aspectos possíveis nessa dualidade. E quando a gente percebe que a mente cria essa dualidade, mas que na realidade é uma coisa só, a gente começa a trilhar o caminho de uma forma um pouco mais consciente. Porque a gente percebe que as flores têm espinhos, mas também têm raízes, entende? Porque a natureza, ela tem uma necessidade de amor, ela tem uma necessidade de ser cuidada. A gente vê isso na natureza. É, todo o conhecimento, a luz habita o interior, todo o conhecimento existe potencial dentro da gente.
Mas o que que eu quero manifestar na minha realidade para expressar esse amor? É bem isso, né? O que eu amo fazer, é isso que a gente está falando, sobre isso. Como eu falei, é um mistério, então é preciso ser paciente consigo mesmo, porque não é de uma hora para outra. Do vídeo passado para esse vídeo aqui foi praticamente um ano de trabalho, estudo, dedicação, e aí hoje eu senti necessidade de gravar esse vídeo porque eu me senti preparado para falar sobre a consciência, sobre o amor. A consciência, ela surge do amor. O amor é a fonte primária de tudo o que é. E em algum momento, o caos virou ordem. A natureza, ela tende à ordem. E quando essa ordem se estabelece, surge a consciência. A consciência, ela só pode existir na ordem. Ela só pode existir na harmonia. Então, quando essa luz se forma, ela dura um tempo. E é esse meio termo que eu quero focar daqui para frente. É o caminho do conhecimento. Vamos trilhar esse caminho fazendo o melhor que a gente pode. Para quê? Para a evolução do ser em harmonia com o desenvolvimento do ser humano que eu sou. Então, é aliar espírito e matéria, o yin e yang, o complementar. E quando a gente alinha isso, a gente encontra as nossas necessidades e a força necessária para trabalhar no suprimento delas. E quando a gente decide seguir esse caminho, a gente recebe amparo da espiritualidade. E quando a gente recebe esse amparo, a gente amplia o nosso leque de experiências e conhecimentos que facultam melhor qualidade no trabalho, melhor qualidade de vida. Então, o amor, ele tem ele é o princípio de tudo, mas tornar-se consciente do amor envolve uma ciência. Água, fogo, terra e ar. Água, fogo, terra e ar. Os elementos da natureza, a natureza que está ao meu redor. Como ser humano, a gente trabalha basicamente com esses quatro elementos e com o éter por meio da fala, né? E se a gente perceber, o nosso corpo, ele movimenta esses elementos. Então, o movimento equilibrado e harmonioso dos elementos, ele pode curar e facultar o desenvolvimento da consciência, quando a gente organiza os nossos elementos internos, né? Por exemplo, a terra, eu estou me alimentando bem, eu estou me exercitando bem, eu estou bebendo 2 litros de água por dia, eu estou praticando meditação consciente, no silêncio, no mantra, seja o que for. Então, existem essas práticas que trabalham o elemento terra. Eu estou andando descalço na grama para sentir a terra sob meus pés. Estou me aterrando aqui agora, por meio do conhecimento, do desenvolvimento das minhas raízes como ser humano. Aí a gente tem que trabalhar também o elemento água, como estão minhas emoções. Eu sinto alegria, eu consigo expressar a minha alegria com autenticidade. Eu sinto medo, eu consigo acolher esse medo e reconhecer o que está por detrás dele. Por exemplo, eu ia gravar esse vídeo e aí eu senti medo. Eu falei, não, vou pôr minha cara a tapa lá para falar sobre o amor, né? Quer dizer, é um mistério. Como que eu vou falar sobre um mistério? E aí a espiritualidade percebe a importância, ela me acompanhou, tocou meu ombro e falou: não, a gente tá com você, a gente também tá nesse processo de aprendizado, a gente quer saber o que é um amor para poder amar conscientemente os seres que a gente comunga a realidade. Porque é uma responsabilidade do ser. O amor, ele é uma lei de Deus. Então, é inevitável que vai acontecer. Mas esse amor, ele vai me colocar em qual condição? E aí vem o elemento fogo. Se eu tô com a minha mente limpa, aberta, disposta e fértil ao aprendizado, esse amor, ele vai me trazer bem-estar. Esse amor, ele vai me trazer completude, plenitude, paz, felicidade. E quando a minha mentalidade ela tá desvirtuada, em prazeres, ilusões, zona de conforto,
Esse amor, ele não vai me trazer bem-estar. Esse amor, ele vai me trazer desconforto para me tirar dessa zona de conforto, para mim repensar a minha vida, refletir sobre o que eu estou fazendo da minha vida, porque eu ainda estou no caminho. Então ainda há esperança de realização, ainda há esperança de transformação interna, de cura, de autoconhecimento. E a fonte, até o fim, ela luta por nós. Até o fim, ela está com nós. E quando a gente reconhece essa força e trabalha o desenvolvimento dessa força, a gente melhora a nossa qualidade de vida. E reconhece as necessidades que a gente precisa trabalhar. O elemento fogo e o elemento ar. Como está a sua respiração? Você consegue sentar 5 minutos, concentrar na sua respiração, silenciar a mente, o coração, ouvir o coração, sentir o amor no coração, os ancestrais. Como está o seu elemento ar, sua espiritualidade? Então, reconhecer físico, mental, emocional e espiritual, esses 4 pilares, e nutrir esses pilares. E nutrir esses pilares por meio da ação coerente, da ação compassiva e autoconsciente. Quando a gente decide trilhar esse caminho, vai vir provas, vai vir provações, porque a gente tem as nossas limitações que a gente não pode fugir delas, que Deus nos fez com algumas limitações para a gente trabalhar na superação dessas limitações. Por exemplo, eu sou muito introspectivo, mas essa introspecção me trouxe algum saber. E aí a espiritualidade ela vem me falando para transcender essa limitação de introspecção, de ficar no meu mundo, para compartilhar o meu mundo com o mundo, entende? E aí eu preciso sair dessa zona de conforto e fazer, por exemplo, esse vídeo, abraçar um animal, né? E, e outras coisas mais, outras expressões de amor que a gente pratica, muitas vezes inconsciente. E aí vem chegar no ponto que eu quero falar nesse vídeo, que é a conscientização do ser. O ser que compreende, que ama, aprende sobre o amor e busca aplicar esse amor nas suas ações para suprir a necessidade da natureza, cuidar da natureza. Então, começa com amor, começa com ações compassivas e desenvolvimento de ações coerentes com aquilo que a gente escolhe para a nossa vida. Por exemplo, eu escolho escrever um livro. Então, a ação coerente é eu sentar minha bunda na cadeira e escrever o livro. Começa dentro de mim essa vontade e aí eu direciono essa vontade de uma forma coerente. Quando a gente faz isso, a gente cria um campo que atrai consciência. A consciência, percebe a beleza disso? Ela é coerente com o amor. Então, quer dizer, o, o ser ama e naturalmente ele expressa esse amor por meio da natureza. E compartilha essa luz com todos os seres. E é sobre isso que a gente vai ver agora. Eu escrevi um texto aqui, eu vou ler uma parte. A consciência é o estado de experimentação da realidade em alguma dimensão. A gente está aqui na dimensão 3D, né? 3D. Qual o propósito de ser um indivíduo? Qual o propósito de ser um ser humano? Percebe? Essas palavras são para meditação. Você não vai ver eu falando aqui para você qual o sentido da vida, o que significa ser humano, porque para mim é uma coisa e eu sou só um espectro desse conhecimento.
E o silêncio, ele é uma lei. É o amor. A lei do amor implica o silêncio. A gente, quando se silencia, a gente sente melhor. Então, a intenção é que as pessoas aprendam a usar esse corpo para reconhecer esse amor. Beleza. Mas esse trabalho, eu sou só uma chave. Quem vai abrir a porta ou não é você. Eu decidi abrir essa porta e minha vida se transformou. Então, o que eu posso falar é que se você decidir abrir a porta, sua vida vai se transformar no sentido de evolução. Não vai ser fácil, é trabalho, trabalho interno, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas atitudes no mundo. É uma responsabilidade. O autoconhecimento é uma responsabilidade que, que Deus, em sua infinita misericórdia, nos concede o livre-arbítrio de trabalhar ou não esse autoconhecimento. E isso se mantém. Não é toda hora que eu estou no processo de autoconhecimento. Às vezes eu sinto necessidade de viver o mundo como ser humano mesmo, de parar, de deitar, de descansar, tomar uma cerveja. Eu gosto, sabe? Então, mas não é mais como era antes. É isso que eu quero falar. Antes, antes eu era muito impulsivo, compulsivo, ansioso. E hoje em dia, depois desse trabalho, isso está me trazendo mais segurança e eu estou conseguindo ficar mais à vontade comigo mesmo. E é bem isso que esse caminho do conhecimento está me conduzindo. Eu ainda estou no caminho, estou trilhando, e cada dia é uma jornada, cada dia é totalmente diferente. E quando a gente começa a viver esse presente, a gente percebe a profundidade da experiência de viver. Quando a gente percebe o significado mesmo, né, de poder viver, fazer parte de tudo isso, né, a gente percebe a benevolência de Deus, a gente percebe a benevolência da fonte que não nega nada para ninguém, pelo contrário, oferece do bom e do melhor e ainda orienta para a gente melhorar ainda mais, sabe? Então isso me emociona, isso me deixa feliz de poder fazer parte de tudo isso. Então, a consciência é uma experimentação da realidade, ela permite a gente experimentar a realidade em alguma dimensão. E essa realidade, ela, ela pode ser compartilhada pela espiritualidade. Só que para isso é preciso criar um fluxo de sabedoria. E aí vem a prática. Qual que é a sua prática espiritual? Para mim, o que funcionou é 5 minutos de meditação pela parte da manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite. Com desenvolvimento, praticando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, tem dia que eu sento, eu fico 1 hora em meditação, em silêncio, e me sentindo bem comigo mesmo. Quer dizer, a prática está rendendo frutos. E aí, quando eu reconheço isso, isso aumenta ainda mais minha vontade de continuar. Então, eu comecei com 5 minutos, pesquisei o que é meditação, porque meu mestre, né, ele me falou para praticar a meditação, eu ouvi, ele me deu a chave. E aí agora abrir a porta com cada um. É isso que a gente está fazendo. Estou apenas reproduzindo os ensinamentos que já me passaram aqui. E que existem vários outros canais no YouTube falando sobre isso. Então, nessa contemporaneidade que a gente está hoje em dia, tem muita informação a respeito da espiritualidade, da conexão, da meditação, da reflexão, do autoconhecimento. Então, para quem busca, você pode ter certeza que você vai achar, porque tá escancarado, tá aí. Para quem busca, acha. Então, tenha ciência de que esse compromisso é uma decisão pessoal, entende? Ninguém está te forçando a nada. Você pode fazer
Você pode fazer o trabalho ou não. Eu posso gravar esse vídeo ou não. Somos livres. Mas em mim, é um padrão de crença de que eu devo ser responsável. Então significa que eu ainda não compreendi a minha responsabilidade com a vida. Porque eu tenho esse padrão que se repete. Estou citando um exemplo. Ah, eu devo ser responsável, eu devo ler, eu devo escrever. Quer dizer, eu ainda não me tornei isso de uma forma mais profunda, aonde eu quero chegar. Citando um exemplo aqui. Então, eu ainda estou nesse caminho e tudo que a gente puder fazer para compartilhar sabedoria, para compartilhar conhecimento, é importante. Porque o conhecimento, ele vai orientar o amor. Porque o amor, se a gente é muito amoroso, mas não tem conhecimento, a gente vira inocente, a gente pode ser roubado energeticamente. Isso já aconteceu comigo, eu tô citando experiência minha. Você tem muito amor aqui dentro do coração, mas eu não tenho conhecimento sobre a natureza humana, sobre a natureza da vida, eles vão roubar minha energia. Inconscientemente eles vão roubar minha energia, porque eu tô abrindo uma brecha para isso e é o caminho mais fácil, e a energia flui pelo caminho mais fácil. Então, quando eu tomo consciência de que eu amo, beleza, qual o propósito que eu tô inserido? Trabalhando esse propósito, eu adquiro conhecimento, sabedoria e experiência de vida. E quando eu adquiro isso, eu aprendo a orientar essa energia do amor na integralidade do ser, na totalidade do ser. Então, ao invés de eu dizer eu amo aquela pedra, eu reconheço que a pedra é amor. É diferente. Eu tiro o eu preciso destruir o ego pela conscientização do ser. Então, quando eu percebo isso, eu, eu vejo que esse processo também é natural, não deve ser forçado, né? Porque o ego é uma parte muito íntima da gente, é a nossa individualidade, né? É aquilo que por muito tempo eu acreditei ser. Então, o respeito é fundamental. Você respeitar o ego, você respeitar a si mesmo, respeitar a natureza, os processos de cada um. E eu não sei em que parte do caminho cada um tá, cada um carrega sua cruz. Então, a observação silenciosa, compassiva, é o caminho da meditação, é o caminho do autoconhecimento. Beleza. Consciência. Ela é constituída de luz e magnetismo energizados em graus de consciência e dimensões de realidade que trabalham com as qualidades energéticas criadas pelo movimento do corpo em sua interação com o campo. Beleza, o que significa isso? Então, como eu disse, tudo é energia, a consciência também é uma forma de energia, e iluminar a consciência pelo movimento do corpo é possível com algumas técnicas: yoga, tai chi, meditação, kung fu. Essas técnicas, quando a gente acredita, é a fé. Se a gente acredita que a gente está respirando o ar, a gente está respirando o ar. Se a gente acredita que a gente está respirando o espírito, a gente está respirando o espírito. Então, o que eu acredito que eu estou fazendo com o meu corpo, que eu estou fazendo com a minha vida? E a minha prática, ela está coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero? É para se refletir. Beleza. E aí surgiram algumas leis da consciência que podem ajudar a gente a trabalhar melhor essas técnicas. A lei da unidade, a lei da ordem, a lei da afinidade, a lei do equilíbrio, a lei da necessidade, a lei da ação e reação, a lei da harmonia e a lei da relatividade. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui.
Hoje vamos falar sobre isso, né? Então, falando sobre a conscientização do ser. A consciência, ela é íntegra. O que significa isso? É... Como eu vou falar isso? Somos um ser. Somos um único ser. Ah, mas aí tem o cachorro, tem a planta, tem a árvore. Mas aí vem a outra parte da lei, a lei da ordem. Tudo é organizado em grau de consciência. E existe um grau de consciência que é que assim, quanto maior o grau, maior é a ordem. Quanto menor o grau, menor é a ordem. Na terceira dimensão, a gente está num grau menor de consciência do ser. Então, a ordem é maior a desordem aqui, né? A gente, para se nutrir, a gente precisa alimentar de outros seres, a gente precisa respirar o ar externo para sobreviver, beber água. Então a gente tem algumas necessidades externas que estão além do meu interior, né? E se a gente parar para pensar, isso vai em oposição à verdade, né? Que diz que a luz é presente no interior. Lendo alguns livros, como de Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, ele cita uma mulher que conseguia se alimentar de prana. Ela foi iniciada pela espiritualidade e se alimentava simplesmente de energia. Olha, chegar nesse grau de evolução é um processo, é uma jornada, é um caminho. E eu vou te falar, é possível. Então, quando a gente aprende a trabalhar a consciência, a gente vai descobrindo alguns poderes ocultos. Por isso que eu digo, né, que eu não posso falar qual que é o sentido da vida, que para mim é um, mas para outra é outro. Para mim, eu não consigo ficar sem comer o meu almoço ali e a minha janta. Eu preciso disso. Eu sinto necessidade disso. Eu acredito que eu preciso disso ainda. Eu não sei no futuro. Se um dia eu for virar um ser de luz que vive só na luz do amor, da fé e do conhecimento, só Deus sabe. Tô nesse caminho e vamos seguir com firmeza e fé, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de fé, a gente precisa de amor, a gente precisa de conhecimento. Então, a lei da ordem, a lei da afinidade, e aqui a gente já vem a questão do trabalho, né? De atrair para nossa vida aquilo que a gente precisa. Falando de mim, é isso que eu quero atrair o que eu preciso. Eu vejo aí muita gente fazendo isso para atrair dinheiro, para atrair mulher, para atrair condições materiais melhores, relacionamentos, enfim. Então, cada um vai usar a lei de alguma forma, mas a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, o equilíbrio, a lei do equilíbrio. A natureza ela tende ao equilíbrio. Observa, o corpo da gente ele tende à homeostase. Então, essa tendência ao equilíbrio, ela proporciona oportunidade de autoconhecimento, de cura e de iluminação. Porque você lembra, a consciência ela surge na ordem, no equilíbrio. Então, naturalmente a gente tende ao equilíbrio, né? Seja pela cura, seja pela doença. Aí vai da necessidade de cada um, que só a fonte conhece, o eu superior da gente conhece. Então, se eu estou desvirtuado do meu caminho, o equilíbrio ele vai me adoecer. Se eu estou consciente e coerente com o meu caminho, o equilíbrio ele vai fazer eu sentir o amor no meu coração e a paz. Então,
como a gente vive é levado em consideração pelo universo. E tudo é energia. Então, quando a gente respira, quando a gente faz o yoga, a dança, o canto, o estudo, a gente está movimentando energia no campo. E com isso a gente cria um padrão vibratório que atrai e repele. Atrai o que a gente precisa e repele o que não faz mais sentido para nossa experiência de vida. Beleza. Então, estamos aprendendo a viver, estamos aprendendo a amar. Nesse momento é isso que eu tenho para dizer. A lei da necessidade. Cara, percebe? Para quem está mais conectado, isso chega mais fácil, entre aspas, né? Porque trilhou um caminho e construiu um caminho para essa energia chegar. Mas todos os seres recebem aquilo que necessitam, o que precisa. Percebe? Se eu tô com fome, o universo ele não vai me dar o peixe, ele vai me dar a vara e o rio. E aí eu vou precisar pescar. Ele vai me dar a oportunidade. Então, a necessidade de fazer parte da vida, de fazer parte dessa dança, ela é respeitada pelo universo. Isso é misericórdia, isso é benevolência. Não tem como. Falar que Deus vai punir, vai castigar e pôr no inferno, isso é um padrão de crença que não faz mais sentido. Isso está acabando, graças a Deus. Porque a pureza dessa fonte precisa ser reconhecida pelo ser que está no caminho. Porque, igual eu falei, a gente não está sozinho, a gente é amparado 24 horas por dia pela espiritualidade. Então, a todo momento a gente está sendo visto. E tomar consciência disso é uma escolha, é uma decisão. Ok? Vamos lá. Lei da ação e reação. Olha, igual eu falei, eu quero publicar um livro. Então senta a bunda na cadeira e escreve, meu filho. Não tem outra. Pode crer. Eu quero melhorar o autoconhecimento, a prática de meditação. Eu quero amar a natureza. Viva, viva. Só. Pode crer. E aí a gente encontra essa alegria, né? De poder servir, de poder viver, de poder se conhecer. E isso é muito satisfatório para mim. Então, eu gostaria de compartilhar isso, porque, igual eu falei, eu vejo muita gente com ansiedade, depressão, e a cura ela é simples, mas depende de algo complexo, que, que é a condição humana, né? A condição humana é muito complexa. Ela envolve uma série de fatores: família, trabalho, relacionamento pessoal, relacionamento com a natureza, autoconhecimento, erros e acertos, aprendizado, ignorância, sabedoria. Então são vários aspectos como ser humano nessa experiência humana que torna que é um complexo. E aí a gente precisa aprender a simplificar isso. E o caminho que eu encontrei foi justamente o amor. Quando a gente reconhece o amor no coração, tudo fica muito mais simples. A forma de ver a vida muda. A forma de reconhecer as necessidades por um diálogo interno honesto começa a tomar forma. E aí melhora a nossa espiritualidade, melhora a nossa conexão com o alto. E aí vem a lei da harmonia. Olha, para quem observa o agora, percebe essa harmonia. O céu em cima, a terra embaixo. A ordem e a harmonia. O canto dos pássaros. É belo, é lindo. E a lei da relatividade. Cada ser é único. Isso quer dizer que a necessidade de cada um é relativa ao estado em que se encontra. A fonte traz o necessário para cada um em um estado de lei e ordem que são relativas para cada um a cada momento. Então, a meditação é a prática de estar presente no agora, ok? Então,
quando eu estou presente no agora, eu reconheço o que eu preciso agora. E aí eu posso trabalhar para suprir essa necessidade do ser agora. E aí, igual eu falei mais tarde, minha necessidade pode ser outra. E eu vou precisar desenvolver um trabalho diferente para suprir essa nova necessidade. Ok? Então, o convite para se tornar consciente é estar presente no agora. Palavras simples de serem ditas, mas complicadas de ser praticado. Porque igual a gente pensa, a gente tem trabalho, tem que sobreviver, tem a família, né? Então tem uma série de fatores que cria uma dinâmica da vida que exige a transcendência realmente, né? Daquilo que a gente considera como sendo o adequado, o correto, muitas vezes pode ser outra coisa. Então, primeiramente, falando sobre a conscientização do ser nessa primeira parte, vamos parar por aqui, né? Então, a gente só falou da lei, a lei do amor, que se ramifica nessas 8 leis, né? Que eu vou reler aqui para vocês fixarem aí. Lei da unidade, lei da ordem, lei da afinidade, lei do equilíbrio, lei da necessidade, lei da ação e reação, lei da harmonia, lei da relatividade. Então, compreender essas leis e trabalhar conscientemente com essas leis vai melhorar a sua qualidade de vida. Se você praticar, se você for honesto consigo mesmo, vai melhorar a sua qualidade de vida. Isso é um fato, ok? Então o vídeo foi esse, gratidão, fiquem com Deus.